Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz esteja com você na sua casa neste domingo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo, nós vamos exaltar ao nosso Deus neste domingo. Estamos tão felizes por estarmos na sua presença hoje, mais um dia. Claro que eu quero convidar você a compartilhar este culto que está começando com o grupo de familiares do seu WhatsApp, com os seus contatos no Facebook. A mensagem de esperança que muitas pessoas estão precisando está neste lugar hoje. Eu sei que você crê assim e é por isso que eu quero convidá-lo a compartilhar este culto com aquelas pessoas com quem você tem contato. Você pode fazer isso? E enquanto isso nós vamos agradecer a Deus por estarmos reunidos hoje aqui. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, muito obrigado pela semana que nós tivemos, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela fé que enche os nossos corações. Só poderia vir de ti, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor receba a nossa adoração hoje, receba o nosso louvor quando estamos com uma só voz te adorando. E nós também vamos te buscar orando pelas nossas necessidades. Também queremos ouvir hoje a tua voz. Que este seja um encontro maravilhoso contigo e que este domingo, Senhor, seja um domingo que transforme os nossos corações na tua presença. Nós nos entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que você está aí com pessoas que você ama e é por isso que eu quero convidá-lo e convidá-la a louvarmos a Deus. De todo o nosso coração e com alegria, porque Ele é bom. Diga assim: é meu prazer estar em tua presença. Vou me deleitar, meu coração te adora. Eu quero te encontrar, ó meu Senhor. Erguer a minha voz, eu vou cantando aleluia, 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 aleluia. Eu quero dizer a você que está acompanhado de crianças neste domingo, hoje é o dia que o Senhor fez para que juntos possamos louvá-lo. Se você quiser ficar de pé, tirar os móveis do caminho, nós vamos cantar mais uma vez e vamos louvá-lo de todo o nosso coração. Vamos lá, é meu prazer. É meu prazer estar em tua presença. Eu vou me deleitar, meu coração te adora. Eu quero te encontrar, ó meu Senhor. Erguer a minha voz, eu vou cantando aleluia, 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 aleluia. Agora eu vou dançar pra Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e declarar vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário dando glória. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá, eu vou dançar para Deus. Eu vou dançar para Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e declarar vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário dando glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos dizer mais uma vez: eu vou dançar. Eu vou dançar para Deus, somente para Deus.
levantar as mãos e declarar vitória, pois o Senhor me deu de entrar no santuário dando glória, aleluia, 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 aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É o nosso prazer estar na presença do nosso Senhor. Que privilégio é esse que hoje nós temos de nos encontrarmos aqui e dizer a Ele: Senhor, mais um domingo nós nos entregamos àquele que vive, nós nos entregamos ao Teu Filho Jesus Cristo e por meio dele nos achegamos ao Pai. Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, para dizer a Ele que nós o amamos e que da Sua presença nós não sairemos. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas. Fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos unidos mais uma vez dizer: eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas, fazes cair. Vamos dizer bem forte: és fiel, Senhor. De amor e esperança sem fim ao sentir Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que és formoso. Hoje Ele tem para nós, meus irmãos, palavras de amor, palavras de esperança. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo.
Vamos lá, diga a Ele. Dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, nós precisamos de Ti. E é por isso que nós nos rendemos aos Teus pés. Para onde nós iríamos, senão a Tua presença? Mas muito além disso, nós estamos aqui porque nós Te amamos. E porque por Teu grande amor, o Senhor nos resgatou. Hoje nós Te adoramos de todo o nosso coração por quem Tu és. E queremos Te dizer mais uma vez: me derramar, dizer que Te amo, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que és formoso. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa hoje, em nome de Jesus. Fique nesta fé. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Deus abençoe cada um de vocês. Que a sua graça continue sendo derramada grandiosamente sobre as nossas vidas. Nós temos louvado ao Senhor, glorificado o santo e bendito nome dEle, porque de fato Ele tem nos trazido até aqui, não é verdade? Tem nos dado paciência, nos dado a sua paz, e temos cumprido aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, né, meus irmãos? Que devemos nos alegrar na esperança, devemos ter paciência na tribulação e ser perseverantes na oração. É um mandamento bíblico. E nós nos alegramos de fato porque, a despeito das dificuldades, nós sabemos que uma hora vai terminar e nós vamos nos alegrar muito, glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Certamente ouviremos muitos testemunhos de graça e livramento do Senhor. Também temos consciência de que precisamos ter paciência, não é? Esperar, vivendo um dia de cada vez. Eu tenho certeza que Deus está fortalecendo cada um de vocês e todos estão tendo a devida paciência, não é verdade? De esperar. E a oração, é claro, a oração é a chave que Deus nos deu para estarmos em comunhão com Ele e também para que sejamos pessoas vitoriosas. Orar. Orai sem cessar, diz a Bíblia Sagrada. E principalmente agora, né, meus irmãos? Que estamos em tantas dificuldades e presenciando tantas coisas, precisamos de fato orar, buscar a presença de Deus. Portanto, nunca nós tivemos um tempo tão propício para colocar em prática aquilo que aprendemos ao longo dos anos. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está em secreto e teu pai que te ouve em secreto te abençoará. Eu convido você a escolher o melhor momento, pela manhã, durante o dia, à noite, para que você tenha um tempo de oração com o Senhor nosso Deus. Tenha certeza que Deus vai abençoar muito. Se você quiser a minha companhia para oração, todos os dias, das 11 da noite à 1 da manhã, eu tenho estado na presença de Deus, buscando a presença do Senhor, orando pela igreja, orando por todos os assuntos que dizem respeito ao tempo que estamos vivendo, por pessoas que estão precisando de fato do socorro de Deus. É só nessa hora você separar um tempo e buscar o Senhor e nós seremos juntos nesta empreitada, não é? Sabendo que a vitória virá no nome de Jesus. Falando em oração, nós vamos orar agora. Pedir que Deus, de fato, nos abençoe poderosamente.
Vamos orar por nossos irmãos, costumeiramente oramos. Irmãos que estão em tratamento médico, estão precisando da graça do Senhor. Temos colocado todos os cultos, todos os dias, todos os momentos, temos colocado as pessoas na presença de Deus. E acrescentar a elas hoje, o irmão Daniel, que ele não está muito bonzinho, precisa da bênção de Deus sobre ele. E eu sei que Deus vai dar vitória ao nosso irmão, não é? Vai abençoar ele, vai abençoar sua esposa Sheila, o bebê, essa família que tem buscado de Deus o socorro para esse momento de tanta dificuldade que o irmão Daniel está enfrentando na sua saúde. Também o Márcio, que temos colocado na presença do Senhor, e Deus vai abençoar, não é? E os demais irmãos que sempre temos feito, colocado, vamos fazer isso hoje novamente, e com certeza Deus vai abençoar. E oraremos por todos aqueles que precisam da graça de Deus. O nosso apelo nos últimos tempos é que você fique em casa, mas temos consciência de que um grupo de irmãos e de pessoas estão trabalhando em serviços essenciais, pessoas que estão vulneráveis e precisam de fato da bênção e proteção do Senhor sobre a vida delas. E eu convido você a falar com Deus neste momento. Querido Deus e Pai Celestial, nesse momento estamos na Tua presença para invocar o nome do Senhor, para buscar ao Senhor, porque está escrito, se alguém está contente, cante louvores, mas se está triste, faça a oração. Nós já expressamos nossos louvores a Ti pela alegria que temos de Te servir. Mas agora nós oramos, Senhor, pedindo a Tua graça sobre as pessoas necessitadas, pessoas que precisam da graça e do toque do Senhor. Meu Deus, nossos irmãos que constantemente, meu Pai, estão recebendo esta oração. Meu Deus, irmãos que estão vivendo um dia de cada vez, buscando socorro dia após dia, e eu creio que eles estão em franca recuperação, porque a Tua mão tem estado sobre eles e tem preservado a vida desses amados e dessas amadas, Senhor. Pai Todo-Poderoso, cobre com Tua graça nesta hora. Alcança para a irmã Gislaine nesse momento. Alcança, ó Deus, a sua irmã, que a sua graça esteja sobre ela também neste momento, Senhor. Pai Santo, abençoa também a Rose. Ó Deus Todo-Poderoso, a Sônia Bugica. Senhor irmão Francisco, Senhor, que precisa da graça poderosa do Senhor. Ó Senhor Aimee, são pessoas que nós temos colocado constantemente na Tua presença, Senhor, e acrescentamos neste dia a vida do Daniel, que o Senhor alcance com graça. Nós temos orado e já repreendemos esta enfermidade, que ele, meu Deus, se recupere completamente para a glória e honra do nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também o Márcio, Senhor, que precisa da graça para a sua recuperação. E aproveitando, eu peço também nesta hora sobre as suas respectivas famílias, porque nós sabemos que com o sofrimento de uma pessoa, toda a família é atraída àquele momento de sofrimento e de angústia. Senhor, abençoa, cuida, Senhor, fortalece cada um, para que neste dia seja um dia de vitória para cada um deles, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, e nós oramos, ó Deus, por todos aqueles que precisam ser alcançados nesta hora, precisam da Tua proteção. Nós temos pedido que os irmãos fiquem em casa, Senhor, para uma devida proteção, mas nós sabemos, Pai, que um número grande de pessoas tem precisado trabalhar, sair para a luta, pessoas, ó Deus, que estão em serviços essenciais, que precisam fazer alguma coisa, porque estão trabalhando em prol de outras pessoas. Senhor, está escrito que aquele que der, mesmo que seja um copo d'água, um dos teus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. E essas pessoas que têm trabalhado, ó Deus, para abençoar outras pessoas, Senhor Todo-Poderoso, abençoa, que a Tua graça seja abundantemente sobre elas, até porque está escrito que o lavrador deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Portanto, que essas pessoas que estão, ó Deus, fazendo, realizando, que elas sejam abençoadas grandissimamente pelo Senhor nesta hora. Meu Deus, derrama a Tua graça. Cuida de cada um dos Teus filhos. Lembra da Tua promessa que diz que os Teus filhos serão protegidos, serão guardados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra.
Pai, nós permanecemos firmes na palavra, firmes na promessa do Senhor, a despeito, ó Deus, dos montes, ó Deus, se transtornarem no meio dos mares. Ainda assim, nós continuaremos crendo na Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel. O Senhor é fiel e certamente a Tua bênção advém da Tua promessa sobre a Tua igreja. Por isso, Pai, a nossa vida está colocada em Tuas mãos nesta hora. Abençoa, Senhor, socorre. Cuida, ó Deus, de cada um neste momento. Ó Senhor Todo-Poderoso, derrama a Tua graça abundantemente neste momento na vida de cada um. Em meio a toda turbulência, sofrimentos, ó Deus, nós bem sabemos que tem momentos importantes, datas importantes na vida da Tua igreja, e nós oramos nesta hora por aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que completou mais um ano de vida nesta semana, que de fato é uma bênção do Senhor, um tempo em que todos nós, no mundo todo, lutamos, ó Deus, para permanecermos vivos. Senhor Todo-Poderoso, que presente o Senhor tem dado a essas pessoas. Ó Deus, muito obrigado. E que a Tua graça seja derramada abundantemente sobre cada um deles, sobre os seus familiares, ó Deus, que tenham dias de paz, que a Tua graça enche os seus corações. Meu Deus, aproveitando, nós pedimos que a Tua paz e a Tua graça esteja em cada lar, em cada família, que esse tempo, ó Deus, de estar juntos seja para melhor, para comunhão, para fortalecimento, ó Deus, das relações, para fortalecimento da vida familiar. Senhor Todo-Poderoso, assim nós colocamos as necessidades na Tua presença nesta hora, com o nosso coração confiante em Ti, porque está escrito: se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, então estamos certos de que teremos resposta às nossas orações. Sim, Senhor, nós cremos, porque a Tua palavra é fiel. Pai Santo, Pai amado, nós consagramos a Ti nesta hora os dízimos e ofertas para a Tua obra, para a expansão do Teu reino. Enquanto a bênção que advém da palavra, da Tua promessa, recaia sobre cada pessoa, cada família, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, quantos foram fiéis por tanto tempo, ó Deus, sem ver muita diferença, ó Deus, na vida que estavam levando. Mas eu creio que agora vai ser o tempo da colheita, o tempo de provar de fato a bondade e a misericórdia do Senhor sobre aqueles que o temem. Senhor Todo-Poderoso, bendiz Tua palavra, e haverá diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve, porque aquele que me serve nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e vão saltar como bezerros soltos da estrebaria. Senhor, assim seja, assim será na vida do Teu povo, da Tua igreja, desde agora e para sempre, no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Vamos receber a palavra no nosso coração agora, uma palavra de Deus, que vai nos fortalecer e nos abençoar, para que continuemos de cabeça erguida, vivendo em vitória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe. Um abraço bem grande em cada um de vocês. Em nome de Jesus. Fica com Deus. A paz, irmão e irmã. Que alegria estarmos mais um domingo cultuando ao nosso Deus, o dia do Senhor. Como é bom cantar a Ele, como é bom orar, aliviar o nosso coração e agora entrar em contato com a leitura da palavra, com a explanação dela e a meditação dela no nosso coração. Eu espero e mais que espero, eu tenho certeza que o seu coração está ansioso por ouvir a voz do Senhor e certamente Deus vai falar conosco, porque a palavra dele é vida para nós.
Então eu quero que você abra a Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13, a começar pelo versículo 13, e vamos meditar nessa passagem bíblica. Nós vamos ler do versículo 13 até o 34. Então, me acompanhe na leitura da palavra de Deus. E naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles, e questionaram-se entre si: porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém. Palavras do Senhor. Amém. Meus queridos, não existe na experiência humana algo tão difícil e tão doloroso como o senso de abandono. Ser abandonado é uma das mais dolorosas experiências humanas. Significa que alguém foi deixado à sua própria sorte, foi descartado, deixado só, esquecido, desamparado. Você sabe que quando nós estamos vivendo uma vida só, nós vivemos bem e caminhamos dentro dessa realidade. Mas quando nós temos um convívio,
e convivemos com outras pessoas e experimentamos o abandono, isso fica muito, muito difícil. O abandono é algo que machuca, o abandono é algo que realmente deixa em nós um senso de medo, de pânico, de desamparo. Eu queria dizer a vocês hoje que os discípulos de Emaús, entre tantas outras experiências e sentimentos, certamente eles estavam se sentindo assim, abandonados. Pense, Jesus se fora. Acabou. Tudo aconteceu tão rápido que eles nem acreditavam. 3 dias. Ele foi preso, ele foi julgado e ele foi sepultado. Em 3 dias acabou tudo. Acabou a presença dele, acabou as expectativas, terminaram-se as esperanças. E eles começaram a pensar mais um que vai entrar para a lista daqueles que vinham como profetas, que levantaram a voz e falaram e prometeram e nada aconteceu. Eles estavam sem esperança, porque nas palavras deles eles diziam assim: nós esperávamos que a redenção completa de Israel viesse através dele. Eles ficaram decepcionados, eles devem ter ficado pensando e se questionando: como pôde? Ele falava tão bem, ele tinha tanta sabedoria, ele fez tantos milagres. A gente se sentia tão fortalecido com as palavras dele. Ele conhecia a natureza humana. Nunca ninguém falou como ele. Nunca ninguém fez o que ele fez. Nunca ninguém nos aproximou tanto de Deus como ele nos aproximou. E de repente, ele se vai. Você sabe que quando nós passamos algumas experiências na vida, quando nós temos que experimentar situações inesperadas, situações que nós não pensávamos passar, quando o fator surpresa nos toma, quando as coisas de uma maneira ou outra saem dos nossos trilhos, quando nossa esperança é frustrada, quando os nossos planos não seguem avante, quando nós temos a nossa existência mudada por fatores externos, você sabe que a primeira coisa que toma o nosso coração é o risco de nos sentirmos abandonados. Eu posso pensar hoje na experiência que nós temos vivido, em dias que nós estamos caminhando. E me perdoe se nós vamos lembrar disso. Se você veio ao culto para se esquecer, eu tenho uma não boa notícia para te dar. Nós temos que enfrentar as coisas que acontecem na vida e nós temos que, de alguma maneira, nos posicionar. Quando somos trazidos a uma realidade como essa que estamos, de tantas incertezas, de tantos medos, de tanta dor e tristeza, se não a minha ou a sua diretamente, mas sabemos que há tantas e tantas pessoas sofrendo, há tantas e tantas pessoas tendo experiências terríveis. Nós podemos olhar e podemos, como esses 2 discípulos, perceber que a ponta do sentimento do desamparo, do abandono, começa a rondar a nossa vida. Abandono do nosso ganha-pão. Ele, de repente, dependendo da realidade de cada um, se vai. A nossa liberdade também. Não podemos fazer o que fazíamos. Não podemos nem sequer fazer o que gostaríamos de fazer. Se foi.
a presença de pessoas queridas, o convívio tão hoje, né, e agora tão entendido como algo tão importante na nossa vida, temporariamente também se foi. Nos vemos conosco mesmos, nos vemos apartados de toda uma rotina e, mais do que isso, olhamos à frente um futuro incerto e nós podemos sim começar a perceber que uma onda, que uma sensação e uma percepção de abandono começa a circundar a nossa vida. Quando falamos desses dois discípulos, podemos entendê-los perfeitamente. Eles ouviram algumas coisas boas. Eles ouviram dizer assim, olha, algumas mulheres foram lá ao túmulo e elas tiveram uma visão de anjos dizendo que ele não estava lá. Outros também testemunharam dizendo, realmente, nós fomos ver e ele não estava lá. E o anjo disse às mulheres que ele estava vivo. Mas nós estamos olhando para nós aqui, nesse caminho empoeirado, voltando para a nossa própria vida, com o nosso coração desiludido, sentindo sozinhos e desamparados, sentindo um vazio muito grande, sem uma perspectiva de futuro, porque a redenção de Israel já foi, não foi dessa vez. Então nós preferimos acreditar naquilo que estamos vendo, naquilo que estamos apalpando, naquilo que é real para nós como pessoas, do que naquilo que você está falando, naquilo que você está dizendo, que sai dessa realidade palpável, dessa realidade conhecida, que sai da capacidade que eu tenho e que o outro discípulo tem de projetar o futuro, de digerir tudo o que aconteceu e olhar e ver aonde é que as coisas vão novamente ser como foram. Na verdade, esse caminho de Emaús é o velho e conhecido caminho de andar sozinhos, de caminhar sós, de enfrentar a vida e de caminhar. Talvez eles pensassem assim, foi tão bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Porque a ausência agora dele denota que as coisas acabaram. Como foram, não serão mais. Quando nós nos enxergamos assim, como eles, quando nós começamos a ponderar a nossa vida e principalmente dentro do que nós estamos vivendo hoje, quando nós começamos a pensar, poxa vida, não vai ser nunca mais como foi, e agora a gente tem que olhar, a gente tem que ver, e eu tenho elementos para tomar para mim e começar a analisar, a perceber, e tal como eles, eu também vou me tornar uma pessoa triste. A Bíblia diz que eles estavam entristecidos. Se você, se eu, nesse nosso caminho de Emaús, no nosso caminho da quarentena, no nosso caminho dessa pandemia, começarmos a olhar para aquilo que podemos, para saídas humanas, para análises daquilo que nós podemos entender e alcançar, nós nos tornaremos pessoas entristecidas. Porque é para esse caminho que uma posição de espírito e de mente nos leva. Preste bem atenção nisso. Quando nós começamos a tecer a nossa própria realidade, nós iremos nos tornar pessoas entristecidas. Nós ouvimos e sabemos e conhecemos as promessas de Deus. Sabemos quem é Jesus. Sabemos por nós, pelo que a Bíblia diz, pelo que Ele já fez na vida de outras pessoas. Mas a impressão que dá é que no caminho da quarentena, no caminho de Emaús, isso vai se tornando alguma lembrança, e o que vai tomando o centro de tudo é a nossa percepção da realidade.
E como alguém já disse, que nós temos uma memória muito curta. Nós podemos nos colocar no lugar de dar lugar à realidade vista através de nós e deixar se ir tudo o que até hoje Jesus Cristo fez pela nossa vida. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Eu espero que sim. Hoje, Deus quer lembrar a mim e a você, de uma maneira clara, de que com o Senhor não há abandono. Com o Senhor não existe deixar para trás. Com o Senhor não há aquela sensação terrível de que Jesus Cristo, ele permanece por um tempo e por outro tempo ele não é tão presente. Eu acredito que nada pode deixar o coração de Deus mais feliz quando o povo dele lembra de quem ele é, de como ele faz e, mais do que tudo, das palavras que ele deixou. É um caminho difícil que estamos vivendo. Há muitos graus de experiências pessoais aqui. Nós somos uma igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo na Terra, mas somos uma comunidade. E entre nós existem as mais variadas formas de vivência que estão desencadeando nesse período. E no período que está por vir também vai continuar a acontecer. Mas hoje nós vamos nos lembrar de quem é Jesus Cristo. Nós vamos, como aqueles discípulos de Emaús, ter os olhos, mais uma vez, abertos, para a gente poder, meu Deus, é isso. É isso. Ele é assim. Eu não estou desamparado, desamparada. Eu não fui deixado ou deixada. Eu não dependo da sorte. Eu não é assim, não é assim. Porque a gente não pode chegar no ponto de Jesus falar assim, por favor, vocês são tão lentos. Vocês são tão desconectados que vocês não estão entendendo. Vocês não sabem que para meu povo eu tenho um caminho. Vocês não estão entendendo que o caminho de Emaús para o meu povo é um caminho aonde eu estou presente. Aonde eu estou, não é eu estarei, é eu estou. No caminho de Emaús da sua vida e da minha vida, Jesus está conosco. Amém? Vamos lá. No Evangelho de João, você depois procure na sua Bíblia, eu vou ler para facilitar, para também o nosso tempo não ficar tão longo. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus diz assim, ele falou isso antes de morrer, antes de ir ao Pai, estava preparando os seus discípulos e estava também nos mostrando como as coisas se dariam, como seria a sua pós-morte e a sua pós-ressurreição. E ele diz assim, e eu, diz o Senhor, rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador. Outro, porque Ele é Consolador, mas viria outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, e falava aos seus discípulos, e fala a mim, e fala a você. Porque Ele, o Espírito Santo, vive convosco e estará dentro de vós. Dentro de mim e dentro de você. Quando
recebemos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida como nosso único e suficiente Salvador, quando entregamos o controle da nossa existência terrena e a nossa existência imortal, a nossa alma, quando fazemos isso, Jesus Cristo diz que o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós. A Bíblia fala assim que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O que significa que o Senhor habita em templos que Ele mesmo criou. A vida de cada um de nós, o nosso espírito, a nossa existência. Por isso a Bíblia diz que nós somos templos de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Olha Jesus Cristo dizendo, e Ele estará em vós. Que coisa maravilhosa. Hebreus 13:5 vai dizer assim, por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Olha as duas terríveis palavras, abandono e desamparo, sendo completamente tiradas da vida daquele que teme ao Senhor, daquele que vive na presença de Deus, daquele que tem Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, e vive para Ele, por motivo algum. Outras versões vai dizer assim, nunca te deixarei. Nós humanos dizemos assim, nunca é uma palavra muito pesada e que nós não podemos dizer. Em parte eu concordo com isso. Porque somos pessoas que mudam, somos mutáveis. O que é nunca hoje, amanhã a gente pode falar, não é mais nunca não. Agora eu descobri, agora eu entendi que, então nós mudamos. Mas Jesus pode dizer isso, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será para tudo sempre. Ele pode dizer, nunca te abandonarei. Nessa versão que leio diz, por motivo algum. Não há pandemia, não há desequilíbrio na economia, não há conflito interno ou externo, não há luta, não há nada que possa fazer com que Jesus nos vire as costas. Sabe por quê? Porque aqui está escrito, Ele disse, nunca te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Para você que passou essa semana talvez tão preocupado ou preocupada, tão temeroso ou temerosa, eu ouso dizer que Deus fala com você. Está escrito, nunca Ele vai te deixar, nunca Ele vai desamparar. Hebreus 13:5. E depois, um outro momento em que Jesus vai falar sobre isso, é quando Ele está indo para o céu. Quando Ele ressurreto dentre os mortos, chama seus discípulos para uma despedida. E Ele dá instruções aos discípulos. Pede aos discípulos para irem por todas as nações, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, levando o Evangelho, aquilo que eles tinham experimentado, as boas novas, a libertação, a redenção, aquilo que eles haviam visto, ouvido, praticado e experimentado. Jesus Cristo agora está fechando esse círculo do ministério dele com chave de ouro. Então ele dá as instruções e ele diz, vocês façam porque eu dou autoridade para vocês. Mas o finzinho, é no fim das instruções que vem o melhor de tudo. Quando ele diz assim, e eu estarei convosco todos os dias.
Que coisa maravilhosa. Deixe essa verdade entrar no seu coração. Seja convencido pelo Espírito Santo de Deus. Ele está comigo. Ele está com você todos os dias. Ele está comigo e com você no nosso caminho de Emaús. Quando as adversidades vêm, quando o inesperado acontece, quando o incerto se depara no nosso caminho, quando nós estamos caminhando e não sabemos o que vai ser, eu estarei convosco todos os dias. Na minha versão, nessa que eu estou lendo, diz assim: eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Não vai existir um discípulo sequer de Jesus abandonado, desamparado, porque Ele prometeu. Não fomos nós que pedimos a Ele. Preste atenção. Seus discípulos não pediram isso. Ele falou. Ele disse. Não foi uma resposta a uma pergunta. É um desígnio dele. E Ele quer que a gente saiba disso. Ele não quer que nós sejamos como os discípulos de Emaús, que tenhamos os nossos olhos, sabe, tampados para essa realidade que não é a nossa, mas é a realidade dele. E é isso que importa. Não importa o que eu penso, não importa o que você acha. O que importa é o que Jesus Cristo disse ser. Essa é a realidade. Quando ele diz aos discípulos de Emaús, dizendo assim: mas não estava escrito? Vocês não leram tudo o que foi dito a respeito do Messias? Que ele padeceria? Os profetas falaram. Essa é a realidade de Deus. Essa é a realidade do céu. Não é a sua realidade. Jesus disse a eles que pensavam na redenção temporária, terrena de Jerusalém. Não, de Israel, não. A realidade de Deus é outra. É outra. Então, é isso que hoje nós temos que entender e compreender com os olhos da fé. Não importa qual seja o meu caminho de Emaús. O que importa é que eu sei que Ele está comigo. Ele está caminhando nessa nossa estrada empoeirada, desconfortável, sem sombra, cheia de pedras. A gente não está enxergando um palmo à frente do nosso nariz, ou está? Ou você sabe o que vai acontecer amanhã? Nunca soubemos, mas hoje isso é muito claro. Ninguém sabe, ninguém sabe. Nem os poderosos, nem aqueles que comandam, aqueles que têm autoridade, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm o poder econômico, ninguém sabe. Como nunca, a humanidade não sabe o que virá amanhã. Mas lembra de uma coisa, nós não estamos sozinhos nesta estrada. Ele está comigo e Ele está com você. E se cada um tem a sua estrada, eu tenho a minha, você tem a sua. O que importa é que a gente saiba, pela realidade do céu, que Ele está comigo e com você. Cada um na sua estrada, Ele está com cada um de nós. E na nossa estrada conjunta, que nos leva pelo mesmo caminho, o povo de Deus, a nossa igreja, nós estamos juntos e nós não estamos sós. Ele está no nosso caminho de Emaús, está conosco, está querendo dizer: vivam a realidade do céu,
Peguem a verdade de que eu estou com vocês, que eu me levanto com vocês, eu deito com vocês, eu respiro com vocês, eu me assento na mesa com vocês, eu estou com vocês quando vocês vão chorar escondido, eu estou com vocês quando vocês não conciliam o sono, eu estou com vocês quando as portas se fecham, eu estou com vocês. Eu não abandono, eu não desamparo. Essa é a minha natureza, diz o Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, nosso amigo, o homem tão inspirador, que passou tantos perrengues na vida, que passou tantos desafios. E justamente Paulo, o Paulo das grandes revelações, o Paulo que recebeu a epístola de Romanos, que foi inspirado por Deus nas mais profundas verdades espirituais. Esse grande homem passou dificuldades, experiências das mais variadas, e ele, uma vez ele disse assim, em 2 Coríntios 4:9, uma parte do versículo: somos perseguidos, e ele era perseguido e não pouco, e perseguido pelo Evangelho, por pregar Jesus Cristo e Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Esse era o motivo da perseguição de Paulo, não era outro. Esse era o motivo da perseguição. E ele diz assim, somos perseguidos. E ele completa, mas jamais, e Paulo usa o jamais, jamais desamparados. Paulo, uma vez, para não morrer nas mãos dos judeus que queriam matá-lo, assim como ele também, em sua incredulidade e seu combate contra Jesus Cristo, também enviou cartas de sentenças de morte a muitos cristãos. Paulo, para não morrer, depois de convertido, nas mãos dos judeus, ele foi colocado dentro de um cesto, e foi jogado muralha afora, e desceu dentro de um cesto escondido para em fuga ir embora. Eu queria que você pensasse o que será que Paulo sentiu dentro daquele cesto. Sua vida por um fio, fugindo de uma maneira assim tão rudimentar. Ele vai falar para você, para muita coisa. Eu falo de me sentir medo, talvez. Eu estava apavorado. Eu estava com a adrenalina a 1000, mas ele diria a mim e a você, mais um sentimento que eu não experimentei, foi o sentimento de desamparo, porque naquele cesto de fuga, o Senhor estava comigo. Olhe para a sua vida, olhe para a sua vida, aonde você pode dizer que Jesus Cristo esteve com você. Naquele leito de hospital, sem visitas e sem ninguém. Na sua casa, quando você precisou tomar as decisões mais sérias da sua vida. Nos momentos em que você se sentiu desamparado por pessoas que você amou ou acreditou nelas. Nos seus mais profundos momentos onde você experimentou o seu fracasso pessoal. Nos seus momentos de júbilo, de conquistas, de tranquilidade emocional, financeira. Em todos eles. Se você fizer uma análise honesta, você vai dizer, o Senhor estava comigo. Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo maior de tudo isso. Quando Ele estava sozinho e já estava se aproximando da morte dele, Ele teve algumas conversas muito sérias com seus discípulos. Tão sérias e pesadas. E se você não gosta de conversa pesada, não converse com Jesus. Porque Ele tem umas conversas muito pesadas. Ele disse aos discípulos, tem coisas que eu ainda quero dizer, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. É muito pesado, eu não vou dizer agora.
E numa dessas conversas, ele disse aos seus discípulos assim, em João 16:32, vocês me deixarão sozinhos. Vocês me deixarão sozinhos. Mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu não estou desamparado. O meu Pai está comigo, meu querido e minha querida. Eu conclamo você em nome de Jesus Cristo. Faça do Senhor o seu amparo. Com isso, não quero dizer que você deva excluir as pessoas, viver uma vida nômade, uma vida sozinho, sem eira nem beira, sem apego emocional a ninguém. Você sabe que não é isso. Mas faça do Senhor e só dele o seu verdadeiro amparo. Porque ele nunca vai deixar você só. Imite Jesus. Jesus disse, meus discípulos, a quem eu amo, porque Jesus amava aqueles homens, eles me deixarão só. Jesus sabia que eles iam deixá-lo só. Jesus sabia que como homem ele ia sofrer o desamparo. Mas Jesus, no seu caminho, ele disse, essa é a realidade que eu enxergo. Eu vou ficar só. Eles irão me abandonar, mas há uma realidade que eu não enxergo. Mas essa é a realidade de Deus, é a realidade do céu. O meu Pai não vai me desamparar, Ele não me deixa só. Que coisa linda e maravilhosa. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. E Jesus Cristo, Ele vai dizer coisas a nós tão tocantes. Porque, queridos, nada do que estamos vivendo pode nos pegar de surpresa, no sentido de falar assim, eu jamais, meu Deus, é verdade em parte, mas em outra parte não é, porque a Bíblia fala dos últimos tempos, a Bíblia fala dos princípios das dores, a Bíblia fala dos ais, o Apocalipse fala sobre esses assuntos, e nós não sabemos se já estamos, se esse fato mundial que está ocorrendo, se essa pandemia já é um elo muito específico de todo o desencadear da história do homem, segundo o Apocalipse, nós não sabemos, mas pode ser. Nós não fomos pegos de total surpresa, não. Absolutamente não. Porque os dias são maus. Porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Porque nós sabemos que há uma luta travada, nós sabemos bem. Então, de todo, nós não fomos pegos de surpresa. Tanto que hoje, como lembramos, hoje recorremos à nossa memória, a palavra de Deus, dizendo, mas Jesus já havia dito isso. É o fim dos tempos. Pode ser o princípio das dores. Mas em situações como essa, ele mesmo vai dizer também, Jesus diz assim, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Ele falava com seus discípulos, ele falava das coisas pertinentes àquele momento, mas isso é tão aplicável a mim e a você hoje. Eu vos preveni. A Bíblia nos preveniu sim sobre esses acontecimentos. Nada do que estamos vivendo pega um cristão, um leitor da Bíblia, um temente a Deus de surpresa. A verdade, eu achava que eu não ia viver isso. Eu achava que meus filhos iriam viver, que a sua geração poderia viver. Eu tenho 61 anos e eu falava agora eu vou para a eternidade e eu vou morrer sem ter visto uma guerra. Eu vou para o céu sem ter visto nada de extraordinário. Olha aí, eu fui pega de surpresa, mas isso era a minha realidade, era o que eu pensava, não era o que ia acontecer. Então, ninguém foi pego de surpresa, não, imagina, não, isso não. Não, nós sabemos. E Jesus diz, eu vos preveni sobre esses acontecimentos. Eu preveni para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês sofrerão tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Glória a Deus.
fé e coragem. Sabe quem tem fé e coragem? Quem sabe que não é desamparado. Quem sabe que não é abandonado. Não temos medo. Não temos receio de sermos largados. Nós temos fé e nós temos coragem, porque nós sabemos quem está conosco no caminho de Emaús da nossa vida. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, hoje, domingo, em que pessoas estão tentando comemorar datas, eu tomo a liberdade como pastora sua, com muito respeito e amor, a dizer: não é tempo de comemorações. É tempo de atinar para o que estamos vivendo. É tempo de encher as nossas lâmpadas. É tempo de buscar alimento. É tempo de ter foco. É tempo de entender que há coisas que podem esperar. Vai ter o seu tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E agora é tempo de buscarmos o poder do alto, a palavra que Deus tem para nós, a vontade dele para a nossa vida. Porque nós temos o nosso caminho de Emaús e temos que passar por ele. Porque é nesse caminho que Jesus se revela a nós. É esse caminho que nos leva ao lar. Entra, Senhor, coma comigo. Entra, Senhor. Esse caminho de Emaús, ele me leva a um lugar de comunhão. Ele te leva a um lugar de comunhão. Esse caminho de Emaús que dói o pé, que a gente cheira pó, poeira, né? O pó da estrada, a poeira, o sol que castiga, as dificuldades, as incertezas, mas Ele está comigo. E no fim, Ele entra na minha casa, Ele senta à minha mesa, Ele ceia comigo e eu ceio com Ele. Ele permanece comigo. O caminho de Emaús tem um destino, que é a porta e a entrada do Senhor, que permanece com a gente. Meus queridos, que esta palavra caia tão profundo no seu coração, que o Espírito Santo continue a ampliá-la e dê a você muito mais do que você está recebendo agora. Em nome de Jesus. Limpe seus olhos. Pisque assim, limpe. Enxergue Jesus. Pondere a realidade do céu e não a sua realidade. Ele está com você. A cada momento, a cada segundo. Isso não é figura de linguagem. Ele mandou o Espírito Santo, enviou para que habitasse dentro de você. Desfrute disso. Desfrute disso. Tenha fé e tenha coragem, porque você nunca, repita comigo, nunca. Isso, estará só. O Senhor está em você, através da presença do Espírito Santo dele. E talvez você está me ouvindo e você admira muito tudo isso, mas você não pode tomar para si essa palavra, porque no fundo do seu coração você sabe que Jesus nunca teve a sua vida colocada nas mãos dele. Porque você pode simpatizar, você pode achar bonito, você sabe que ele é o único, você sabe que Jesus é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida. Você sabe de tudo. Olha, você está até assistindo essa explanação bíblica.
porque você simpatiza, mas você ainda não tomou uma decisão. Sua vida ainda está dividida. E para você, eu quero ler um versículo que Jesus Cristo diz no livro de Apocalipse. Eis que eu estou na porta e eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Lembra os discípulos de Emaús? Não, Senhor, não vai embora. Fica. Já é tarde. É tão bom. É tão bom. Essa conversa está tão boa. É tão boa a tua presença. A gente quer que o Senhor fique. Jesus diz: ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Existe coisa mais íntima numa relação humana do que comer junto? Existe maior intimidade do que eu entrar na sua casa, me sentar na sua mesa e comer com você? Quando você faz isso, quando você me convida, você está abrindo a sua intimidade. Eu estou entrando na sua casa, partilhando pão com você. Não há grau maior de intimidade entre seres humanos do que esse. E Jesus diz: é assim que eu quero me relacionar. Eu não quero ficar do lado de fora. Eu não quero falar e não ser ouvido. Eu quero ser ouvido. Se alguém ouvir a minha voz. Você ouve hoje a voz do Senhor? Ele está falando. Ele fala. Ele não grita. Ele não pega força. Ele fala. Eu tenho certeza que o seu coração agora sabe que o Senhor está falando. Tenho certeza disso, porque Ele fala. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não vai entrar em portas que não lhe sejam abertas. Mas ele é dono de tudo. Sim, ele é dono de tudo. Mas ele quer se relacionar com você de uma maneira íntima e pessoal. E só há relação quando ambas as partes se abrem para essa relação. Abrir a porta significa abrir-se para Jesus, se render a Jesus, dizer: eu sou isso aqui, Senhor, tu me conheces, mas se o Senhor está falando e eu estou ouvindo, é porque o Senhor se agradou de mim. Não entendo como, mas o Senhor está me chamando. E abrir a porta. Eu entrarei em sua casa, diz o Senhor. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, nós viveremos uma relação de profunda intimidade. E é isso que é o Evangelho. É isso que é viver com Jesus. É uma relação pessoal, não é uma religião. Se hoje Jesus, ao bater a porta do seu coração, você o está ouvindo falar, abra a porta, deixe-o entrar. Ele fará morada em você. E você vai poder viver e andar todos os seus caminhos de Emaús com Ele verdadeiramente ao seu lado. Você vai saber
e Ele vai mostrar para você que Ele está com você todos os dias, até o fim. Aonde você está, você pode fazer esta oração de rendição ao Senhor, de se colocar nas mãos dEle. Esta oportunidade eu quero dar. Enquanto eu oro, você pode também orar e colocar sua vida diante de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos diante da Tua presença. Em resposta à Tua palavra, em resposta a tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa vida hoje, nesse culto de domingo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor sempre nos lembra daquilo que é verdadeiro, daquilo que por pressão de uma vida terrena nós às vezes perdemos de vista. Mas aqui está o Senhor, a sua graça e misericórdia, o poder de Jesus e do teu Espírito Santo a nos lembrar, tu estás conosco. Se o Senhor está conosco, não há o que temer. Passaremos, atravessaremos o rio, sairemos na outra margem e cantaremos o hino da vitória, Senhor. Toma na mão de cada um de nós, nos ajude a contemplarmos o Senhor a cada passo que damos na nossa vida. A cada passo que daremos nesses tempos tão conturbados e instáveis. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nos humilhando, dizendo, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, nós Te queremos no nosso caminho, Senhor, nós queremos estar contigo, nós não queremos ser tardios de coração, nós não queremos demorar a enxergar o quanto o Senhor é grande na nossa vida. Deus, para aqueles que se rendem a Ti, aqueles que estão abrindo as portas do coração, que estão, Senhor, escancarando as portas do coração. Senhor, entra como o Senhor diz que entra como o Senhor fala que faria. Senhor, entra e faça morada, perdoa esses pecados, recebe cada vida e cada coração na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que cada um seja abençoado, seja visitado agora pelo poder de Deus, que toda força do mal, que toda inquietação da alma, que tudo aquilo que tem tirado a paz, separado de Deus, seja repreendido em nome de Jesus, e cada um receba a Tua bênção, a Tua graça, e onde quer que esta palavra encontre lugar, que ela frutifique, Senhor, que ela dê muitos e muitos frutos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós louvamos e nós Te agradecemos. Amém e amém. E amém, e amém, amém. Se eu estivesse na igreja, eu diria assim, meus queridos, vocês me perdoem esses minutinhos de atraso. Como nós não estamos fisicamente, eu quero dizer, me perdoe, esse tempo, 55 minutos quase, um bom tempo, né? Mas nós temos tanta necessidade e nós não podemos também ficar reduzindo o alimento que nós tanto precisamos. Deus te abençoe. Agora eu vou voltar para o meu caminho de Emaús. Eu sei que você vai voltar para o seu caminho de Emaús. Mas agora a gente vai na certeza de que Ele está conosco, não é? Essa lembrança, esse despertar, falar, opa, pera um pouquinho, eu tô quase me esquecendo. Ele está comigo, Ele está com você. E aí então o caminho de Emaús tem sol, o caminho de Emaús é viável e nós iremos caminhar e chegaremos lá no lugar da comunhão. Amém, meus queridos? Deus abençoe, força e coragem. Você nunca será abandonado, você nunca será deixado para trás, você nunca será desprezado. O Senhor é conosco por onde quer que formos, não importa a circunstância ou situação, Ele está conosco, nunca seremos abandonados. Deus abençoe, lhe dê uma boa semana, em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, põe a mão no seu coração, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e em todos os seus caminhos,
caminhos em todos os seus momentos e para sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Até quarta. Vá em paz e que o Senhor te abençoe.